Boa tarde. Estamos aí com uma novidade. Vou passar a fazer um panorama semanal para vocês aqui pelo YouTube. Aguardando o pessoal entrar. Quero falar sobre os assuntos que movem essa semana. E vamos analisar o Ibovespa também. O que está acontecendo com ele. Boa tarde. Boa tarde, Alex, Otton. Acabei de fazer 2 horas de live analisando ativo com os alunos do Plano Expert e agora estou aqui munida de muita informação. Dei uma olhada geral nos ativos do Ibovespa para saber o que está acontecendo graficamente e eu quero passar para vocês. Boa tarde, pessoal. Seguinte, vou começar falando dos assuntos que movem o Ibovespa hoje, tá? Nova York tá caindo em realização, porque semana passada Nova York bateu vários recordes consecutivos, tá? E com isso, desde ontem, Nova York vem fazendo aí uma mini realização, né? Nenhum índice sobe direto, só alta, né? Temos um zigue-zague, eles sobem em formatos de zigue-zague. E o Ibovespa, digamos que está acontecendo uma coisa semelhante, né? Analisando o gráfico, ele está tendo uma alta, está com uma tendência forte de alta e ele precisa ter momentos de correção, tá? Hoje seria um dia relativamente tenso, porque foi aprovado e foi definido aí muita coisa do orçamento que o mercado esperava há bastante tempo. Tá? O que estava acontecendo com o orçamento? O orçamento é o planejamento de gastos do governo para o ano. Tá? Só para eu dar uma introdução porque esse tema é tão importante. O governo deve ter um planejamento do que ele vai gastar durante o ano, e aí ele divide que vai destinar tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para a infraestrutura, enfim, tem uma série de contas para pagar com o orçamento baseado no PIB do ano anterior, tá? Acrescido da inflação. Graças a Deus, há um tempo atrás, aprovou-se aí a questão do teto dos gastos, tá? Anos atrás, que foi o que acabou equilibrando o orçamento do Brasil, porque estabeleceu um limite que o orçamento do ano só poderia ser um limite de valor do orçamento do ano, do PIB do ano anterior, acrescido da inflação, tá? Do IPCA. E para quê? Para que o Brasil teve governos muito gastões, né, que arrombaram com os nossos cofres públicos e acabaram nos deixando muito endividados. Essa questão do orçamento, de ter estabelecido o teto, foi extremamente saudável. Só que com a pandemia, o ano passado se extrapolou mais de 700 bilhões, né, do orçamento, que ficaram fora do teto com aquela calamidade pública que foi aprovado por conta do Covid. Esse ano vai ter muito gasto com a pandemia e o governo até que, no meu ver, está sendo ponderado, porque eles estão extrapolando aí no orçamento, por enquanto, em 100 bilhões, né? Perto do ano passado ainda é pouco. Mas, para um país que já está com um endividamento alto, é relativamente preocupante. O aumento desse endividamento devido aos gastos públicos pode gerar uma alta da inflação, tá? Essa é a grande preocupação. A inflação desvaloriza o nosso dinheiro
e é o que já tem acontecido, né? Já estamos com uma inflação extremamente alta devido a todo o dinheiro que foi colocado dentro da economia, com o auxílio emergencial, com esses gastos da pandemia. E isso acaba desvalorizando a nossa moeda também frente ao dólar. E com isso, imagina que o investidor que coloca o dinheiro aqui no Brasil, imagina que você é um investidor americano, colocou os seus dólares no Brasil e o real fique desvalorizando. O que acontece com o dinheiro que você colocou? Sem contar a rentabilidade do seu investimento. O dinheiro em relação de paridade de moeda. Você investe numa moeda que está caindo, então o dinheiro que você colocou tem que lidar ali com a desvalorização do real. Então não é legal, tá? Isso tem que ser controlado. A queda do real está equilibrado aí, com tendência agora mais baixista, porque o dólar se enfraqueceu perante o mundo. Mas quando a gente não estabelece um limite de teto dos gastos e o governo sinaliza que não vai cumprir esse teto dos gastos, é um recado muito ruim para os investidores, tá? Principalmente os investidores estrangeiros. É um recado de que o país não tem nenhuma disciplina, eles precisam saber que os parâmetros que foram estabelecidos serão seguidos, né? Porque eles têm que ter uma previsibilidade no que eles estão investindo. Então, a importância do teto dos gastos veio em torno disso. E também para não extrapolar a inflação, que já tem sido um problema, né? A nossa taxa de juros já vai ter que ser elevada elevada prematuramente, falando por sinal, porque o país ainda não decolou, mas está precisando, começou um ciclo de elevação da taxa de juros por conta da nossa inflação, tá? Não é uma exclusividade do Brasil essa inflação, tá? Todos os países injetaram muito dinheiro na economia e a inflação tem sido mundial, tá? E aqui pior ainda, porque o real desvalorizou, então imagine que o dólar subiu, os insumos, todas as matérias-primas que a gente compra em dólar também acabaram aumentando, né? E com isso a indústria foi repassando esse custo para o consumidor, além da produção que ficou por um tempo parada. Quando a produção voltou, acabou inflacionando muitos produtos. E teve também a questão da exportação, né? Como a gente é um exportador de commodities, que geralmente são cotadas em dólar, isso faz com que tudo suba, tá? Por conta da moeda estar em alta. Mas qual é o tema desta semana, agora que eu fiz uma introdução do porquê teto dos gastos, porquê a inflação, enfim. Inclusive eu vou fazer uma live depois específica para falar de inflação, que eu quero explicar detalhadamente tudo que a inflação causa no seu bolso, nos seus investimentos, por que deixar o dinheiro na renda fixa ou não, tá? Eu quero explicar o que acontece com o seu dinheiro com a inflação, que é esse cenário que a gente está tendo, que acaba com o nosso poder de compra. E aí o destaque do Ibovespa. Então, falando em commodities e inflação, acabei de falar que os commodities valorizam com o dólar, né? E também são cotados em dólar e a moeda está cara. O que acontece? Os frigoríficos têm como sua matéria-prima principal o milho e a soja, que eles utilizam para alimentar os rebanhos. E com isso, o milho e a soja estavam tendo, além de ter uma alta procura e os commodities estarem em alta, né, por conta da China, a gente tem essa cotação em dólar. Esses insumos estavam extremamente caros e com isso elevou o custo de produção da carne absurdamente, tanto que o boi gordo nunca esteve tão alto como hoje, né? E aí o que aconteceu? O governo zerou os impostos de importação de milho e soja. Para quê? Para que gerasse uma competitividade com o mercado externo, né? Podendo aí importar o déficit de milho e soja aqui do país, com isso controlando a cotação do milho e da soja e barateando os custos dos frigoríficos. O que consequentemente
vai acabar baixando também o preço da carne e dar um alívio na inflação. Mas a questão é, por ter beneficiado os frigoríficos com isso, né, por reduzir o custo, que muitos deles estavam com custos apertados, que não conseguiam repassar isso para o consumidor final, já que o preço da carne já estava bem esticado, foi um alívio, né? E aí a gente está interpretando aí como algo bem positivo para os frigoríficos. Então a gente vê hoje, que já era previsto, avisei para vocês no pré-mercado, Marfrig, JBS e Minerva se destacando aí na abertura. E Brasil Foods também, tá? Brasil Foods também é muito forte no frango. E aí, mas ela acaba acompanhando o ritmo dos frigoríficos. Outra questão importantíssima, o impasse do orçamento parece ter chegado ao fim, né? Ontem à noite tivemos aí algumas decisões em relação ao acordo que foi feito entre o Congresso e o governo para definir o orçamento. Ontem foi aprovado um projeto de lei que permitia que gastos com o Covid fossem colocados fora do teto de gastos, tá? Então, com isso, os gastos com saúde e também com o Pronamp e o BEM, que são 2 programas de auxílio para as empresas poderem reduzir o salário dos funcionários, e com isso o governo complementa a diferença do salário, e também a ajuda da microempresa, um programa de ajuda. Todos esses gastos puderam ser colocados fora do teto, e com isso conseguir alocar as emendas parlamentares. O que são essas emendas parlamentares? Quando foi votado o orçamento pelo Congresso, o governo, né, a presidência, fez vários acordos com os parlamentares para que eles aprovassem esse orçamento. E esse acordo faz parte desse acordo que destinar tantos bilhões, tantos milhões, tantos bilhões para a obra de um parlamentar, tantos milhões para a obra do outro, né? Na realidade, são despesas aí desnecessárias, mas que é necessário para comprar o apoio do Congresso. E essas despesas que acabaram extrapolando o teto dos gastos e gerou toda essa discussão. Só que o que acontece? O governo já tinha feito acordos, e se ele vetasse essas despesas, ele estaria rompendo o relacionamento com o Congresso, e toda essa pressão, que acordo que foi feito não se desfaz, o Guedes não querendo que extrapolasse o teto, porém esses acordos foram feitos, no final das contas, com o aval do Guedes, né? Então ele gerou aí um desconforto. E aí o governo tentou, de qualquer maneira, encaixar, e foi essa enrolação esse tempo todo do governo tentando encaixar as coisas dentro do orçamento, mas que ninguém queria abrir mão da sua verba, né? Nem os ministérios, nem as emendas parlamentares, enfim, a solução que foi imposta foi ter esse gasto extra-teto aprovado, né, que seriam os gastos com a pandemia, que são um cheque em branco, né? No fim das contas, é um cheque em branco para o Congresso, né? Apesar de ser estabelecido que são despesas com a pandemia, e fica assim, não foi aprovado um limite, um valor. Isso desagrada o mercado, o fato de ser um cheque em branco. E o que acontece? O governo não poderia não atender os parlamentares, porque imagine só, o Bolsonaro está sendo alvo aí da CPI da Covid, que vem diretamente contra a ação dele, né? E a ação do governo dele na gestão da pandemia. E para controlar o estrago que essa CPI pode causar, ele precisa mais do que nunca ter aliança com os parlamentares. Não menos do que isso, tá? Isso incorreria num sério risco de impeachment do Bolsonaro, que poderia sair do controle dele. Em contrapartida, se ele assinasse também um orçamento que extrapolasse o teto dos gastos e avalizasse isso, ele também seria passível de impeachment por uma pedalada fiscal, né? Porque ele estava aprovando algo fora
das leis estabelecidas para a constituição do orçamento. E então, outra questão muito forte do orçamento é que temos aí que o governo precisa aprovar reformas, tá? A grande expectativa do mercado está na aprovação das reformas administrativa e na reforma tributária. Para se ter a tributária, principalmente, é uma reforma que gera um grande desgaste. É bem difícil você conseguir entrar num acordo onde todos os parlamentares concordem aí em ceder algo. Na administrativa também, principalmente porque envolve corte de despesas públicas. E o governo precisa ter o apoio da maioria no Congresso para que ele consiga aprovar essas reformas que são necessárias para que o governo reequilibre o caixa, né? Porque depois de tudo que ele gastou e está gastando com a pandemia, ele precisa mais do que nunca equilibrar as despesas. Então, se o governo vetasse o orçamento, também seria negativo, porque aí o mercado ia entender que o governo está se indispondo, né, com o Congresso, e isso iria dificultar os próximos passos, a evolução das reformas. Então, o que o mercado esperava era uma solução dentro do teto dos gastos, mas que atendesse os parlamentares para que não houvesse esse tipo de ruído, esse tipo de desconforto entre o governo e o Congresso. E foi o que praticamente aconteceu. Tá? Eu não acho que foi o mercado vai usar isso como motivo de realização, que é o que está acontecendo hoje, mas eu vejo que vai absorver sim, tá? O que foi aprovado no orçamento. Não vejo nada estratosférico. Estou vendo aí que 100 bilhões, apesar de ter extrapolado o teto dos gastos, 100 bilhões é um valor factível, né, comparado com os 700 bilhões que foram gastos com pandemia no ano passado. A única questão que pode deixar aí uma ponta solta é o fato do orçamento não ter um limite, ser um cheque em branco, que era o que o Guedes temia, ok? Então, essa é a questão do orçamento. Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, tem uma coletiva marcada hoje às 15 horas. Não é para falar disso, é para falar do PIB, da arrecadação do terceiro trimestre, mas com certeza durante a coletiva ele vai ser questionado sobre esse acordo do orçamento e a gente espera que ele fale alguma coisa, tá? Para nos dar um pouco mais de sinal. Eu acredito que ele vai dar um recado apaziguador e vai ter aí um certo alívio. Porém, por estarmos numa véspera de feriado, né, hoje é praticamente uma sexta-feira, né, o mercado fica um pouco mais, como se diz? Fica um pouco mais cauteloso, né, acabam realizando operações, os investidores de scalping, de swing trade, acabam colocando dinheiro no bolso por ser uma véspera de feriado e não saber o que pode acontecer durante essa quarta-feira. Em todo caso, eu acredito que tem sido aí um momento de realização, tá? A Vale está puxando bastante o índice para baixo hoje, porque ela divulgou os resultados operacionais dela ontem, que ficaram um pouco aquém do esperado. A produção de minério de ferro até ficou dentro do planejado. A questão da produção de cobre ficou abaixo, mas não gerou nenhum êxtase no mercado em relação a ela. Então, ela está passando aí por uma realização que também é necessária, né, para que ela continue subindo. Apesar do minério de ferro ter valorizado mais de 4% nessa última madrugada lá em Qingdao. Então, nem a Vale, nem a siderurgia está surfando nessas valorizações. Hoje, os dois setores aí, tanto a siderurgia quanto a mineração, estão sofrendo uma correção, porque estão um tanto quanto esticados, tá? Não que eles não valham o que estão valendo, tá? São um dos melhores setores que a gente tem aqui no Brasil para investir, mas valorizaram bastante nessas últimas 2 semanas, nessa última semana principalmente,
e precisam ter uma correção saudável para que continuem subindo. Tá? O minério de ferro me preocupa um pouco o fato dele já estar valendo $189. É uma cotação bastante esticada, acima das previsões, apesar de que a gente está vendo um boom aí das commodities com um super ciclo de alta estrutural do valor das commodities por conta aí dos investimentos mesmo que foram feitos e da injeção de dinheiro no mercado que o mundo todo fez, principalmente os países desenvolvidos fizeram para conter aí a crise da Covid e acelerar a economia. Então era esperado uma alta dos commodities, mas eles estão um tanto quanto esticados e a gente tem que ficar atento, porque se eles entrarem em correção, isso pode levar as siderúrgicas e a Vale também a corrigir. Tá? Em princípio, eles ainda estão valorizando bem, essa madrugada valorizaram mais de 4%, mas as siderúrgicas não tiveram fôlego para acompanhar. Pode ser que amanhã ninguém vai subir nada, né? Amanhã é feriado. Pode ser que quinta-feira elas queiram recuperar aí esse prejuízo, esse atraso. Tá? Então, temos aí um setor que hoje nos surpreendeu negativamente. O que eu vejo positivo hoje são os frigoríficos e o pão de açúcar chamando muita atenção, né? Tá subindo com força. E algumas elétricas eu vi que começaram a despontar. O que mais que podemos falar sobre o Ibovespa? Vamos ver os gráficos. Essa vai ser uma live que a gente vai ter toda semana, tá? Só que é uma live rápida, tá? Não é para demorar, é uma live de meia hora, onde eu vou dar um panorama de mercado, vou falar do índice Ibovespa para vocês se situarem do que está acontecendo no Brasil. No mundo, só antes de a gente analisar o gráfico, no mundo o panorama no final da semana a gente vai ter os PMIs, que são a percepção sobre a indústria, né? Então vão sair os PMIs dos Estados Unidos, estão na agenda para o final da semana. Quinta-feira é a data limite para que o Bolsonaro aprove o orçamento e sancione. E temos aí hoje a coletiva do Guedes às 15 horas. Então vamos dar uma olhada no gráfico do Ibovespa que eu quero mostrar para vocês o que eu vejo graficamente aqui. Deixa eu só alternar a tela aqui com vocês. Estão vendo o gráfico aí? Vamos lá. Deixa eu abrir o chat para que vocês me respondam. O que eu vejo no Ibovespa, tá? Aqui ele para quem não conhece a análise gráfica, eu vou tentar explicar rapidamente, tá? Ele estava aqui numa bandeira de correção, né? Naquele período todo de congestão. Cada candle desse gráfico corresponde a um dia de negociação, tá? Esse candle negativo, representa uma queda, né? Onde o mercado abriu aqui no topo e caiu, e o fechamento aqui, onde está o fechamento do corpo desse candle. E candles positivos aí são os candles verdes. O mercado estava numa correção de bandeira, rompeu essa bandeira, e isso foi aqui em torno de 30 de março. Rompeu essa bandeira, deixou um pivô nos 117 mil pontos, 117.300 pontos, foi buscar aí um pullback, rompeu esse pivô, e desde o dia 5 de abril que ele rompeu esse pivô, ele não tem parado de subir, tá? O Ibovespa nos deu aí uma bela surpresa, porque apesar desse impasse do orçamento, ele não para de subir, né? Ele tem sido aí uma bela surpresa, porque o investidor externo está voltando aí com o fluxo de dólares no Brasil, tá? Não porque eles adoram o Brasil, mas porque eles estão buscando aí investir nos países emergentes, porque a alta dos treasuries, né, que estavam pressionando muito os investidores a voltar para os Estados Unidos, ficaram mais contidas. A curva acentuada lá de juros
dos Treasuries ficaram mais contidos e com isso os investidores de fora voltaram a pensar em mandar o dinheiro para fora dos Estados Unidos. E com isso a gente acabou se beneficiando desse fluxo. Então, por mais que tivemos aí o impasse do orçamento durante esse período, o Ibovespa tem tido dias positivos, se superando a cada dia, a gente pensando que, mesmo nos dias que Nova York estava um pouco ruim, o Ibovespa estava bem bonito, tá? Não está formando um W, tá? O Ibovespa fez aí um canalzinho de alta pequenininho aqui. Olha como ele segue dentro de um canalzinho de alta. E tá precisando, olha, ele chegou no topo do canal ontem, precisa passar por uma correção saudável para que volte a subir, tá? O que eu vejo aqui? Temos um suporte que já foi perdido, tá? A gente tinha um suporte nos 120.700 pontos. Esse a gente perdeu hoje. Mas assim, a gente tem um colchão de proteção bem saudável aí, com 3 suportes no caminho ainda, para o Ibovespa não perder a tendência de alta. Então, teria que ser uma queda bem forte para que a gente perdesse isso. O que não está acontecendo, tá? Hoje a gente está perdendo 0,62, mas dentro aí do previsto de uma correção. Próximo suporte está no 119.700 pontos, essa linha amarela que vocês podem ver aqui, que seria o nosso próximo suporte bem importante. E eu acredito que a gente não perca esse suporte, tá? Os 119.700 pontos. Acredito que vai ser o mínimo que vai chegar. Mas se mesmo assim o Ibovespa perder os 119.700, ele tem suporte nos 117.000 pontos, ok? Então, temos aí um certo colchão de proteção. Para quem quiser, eu estou vendo que vocês estão me pedindo alguns ativos, eu acabei de sair de uma live de 2 horas, onde eu analisei mais de 50 ativos, aí os mais representativos do Ibovespa. Encontrei várias operações, a gente encontrou na sala do Expert. E quem quiser experimentar a sala, tem lá um link, depois eu posto para vocês no canal, onde você pode se cadastrar e experimentar gratuitamente por 5 dias, tá? Inclusive vendo a live de hoje que está lá gravada, tá? Então, quem tá muito desesperado, quer ver, conhece a nossa live de análise e já aproveita para ver a live de hoje, que foi uma live bem legal. Encontramos boas operações. Certo, gente? A próxima previsão do índice, depois dessa correção, eu espero aí, ele vai parar nos 123.500 pontos, tá? Próximos alvos. E também vejo ele pausando aí nos 125.000 pontos, tá? Então, temos aí 2 alvos para o curto prazo, 125.000 e 123.500. Mas vamos aguardar aí passar por essa correção, que eu acredito que paramos aí em 119.700. Qualquer notícia, qualquer coisa diferente disso, eu posto para vocês. E eu vou estar sempre acompanhando lá pelo canal, tá bom? Então, gente, uma boa semana, um bom feriado amanhã. Amanhã não tem negociações no Ibovespa, volta na quinta-feira, tá bom? Então, bom final de pregão e eu encontro vocês na quinta-feira. Até lá! Terça-feira que vem temos live de novo, tá? Então, vou fazer live toda terça-feira, 1h da tarde. Então, se inscreve aqui no canal do YouTube, quem não está inscrito, e eu vou estar sempre mandando também o link para vocês lá no canal. Tá bom, gente? Boa semana e bons negócios!